O pessoal me fala, o Tito falou que o chat está desativado. O site? O chat. Avisa que o chat está desativado. Fui lá ver agora. Viu, Priscila? Estamos ao vivo. Estamos aqui na primeira transmissão ao vivo do canal E-Campo. Bem-vindos a todos e todas. Como vocês já puderam perceber, a gente está ainda se adaptando e se familiarizando, né, com as plataformas. Então, vamos organizar aí rapidamente para que o chat volte a funcionar, tá bom? Eu sou a professora Daniele e vou rapidamente fazer uma apresentação. A gente vai começar já a nossa noite de hoje. É uma apresentação do canal e do propósito, né, do nosso diálogo virtual de hoje, né? Da onde que surgiu, né, a ideia desse diálogo virtual de hoje. Nós desenvolvemos um programa de extensão, né, na Escola do Campo, Direito Nosso, Dever do Estado, e na discussão, né, com os alunos, a gente decidiu fazer uma live para discutir a situação da educação nesse tempo de pandemia, uma vez que a gente não está conseguindo ir às comunidades. E aí nós convidamos, né, a professora Cristiane dos Santos, que é a professora da Rede Municipal de Uberaba, e também coordenadora, né, idealizadora do projeto Nossa Escola, um projeto de escola popular aqui em Uberaba. Convidamos a professora Gabriela Masson, professora do Serviço Social e também assistente social, coordenadora do programa de extensão Fortalecendo a Agricultura Camponesa. E temos aqui também a participação do nosso intérprete, né, Carlos Silvério, e estamos com a perspectiva de fazer uma transmissão pela acessibilidade. Então, para descrever o Carlos Silvério, né, ele é um homem alto, né, está com uma blusa preta, fundo branco e moreno, né? Então, essa é a caracterização. E as professoras também vão se caracterizar aqui para quem não puder nos ver, saber com quem está falando, né? Eu também sou morena, tenho o cabelo enrolado e não estou em pé, né? Estou sentada aqui, com fundo atrás de mim tem uma estante com livros, né? Então, sejam todos muito bem-vindos e que possamos ampliar o debate, né? E a discussão sobre a educação em tempos de pandemia. O nosso projeto de extensão, ele tem um enfoque principalmente no olhar para as escolas do campo, a educação do campo. Mas nesse momento a gente começou a identificar a necessidade de discutir as periferias também, né? Uma vez que as realidades sociais nas periferias não se diferenciam muito das realidades dos sujeitos do campo, né, em relação à desigualdade social. E aí a professora Cristiane vem nos falar um pouco mais das periferias, né, de Uberaba, e a professora Gabriela vem nos falar um pouco mais da realidade do campo aqui, né, que é uma realidade que ela já vem pesquisando há 10 anos, né, ou mais, aí ela vai socializar com a gente. A nossa conversa de hoje vai partir de alguns princípios, né, e o principal dele é a defesa do direito à educação para todos, né, que é um direito que está lá na nossa Constituição Federal. Além disso, a gente reconhece, né, que a educação é um direito nosso e é um dever do Estado, que é um pouco o nome do nosso programa, né? E o Estado tem aí a responsabilidade de garantir as condições adequadas para todos, de 4 a 17 anos, para que tenha a aprendizagem adequada, né? Então, com esses princípios, a gente começa a procurar mapear até construir práticas de educação do campo aqui na região do Triângulo Mineiro. E aí, com a pandemia, a gente começou a acompanhar o debate, né? Muito no contexto estadual e nacional, de como que está a reorganização das escolas, né? Em relação à educação. E a gente acompanhou aí uma pesquisa da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, e que nos fala que 70% das escolas no país estão desenvolvendo o ensino remoto ou a educação remota, né? Além do mais, nos mostrando a necessidade de ampliar o diálogo sobre esse contexto. E aí eu queria só fazer uma pontuação antes de passar para as professoras, por que a gente
denominou, né, esse diálogo virtual de educação remota e desigualdade social no campo e na periferia. Acho que a questão do campo e da periferia eu já passei para vocês. A gente não chamou de educação à distância, até mesmo pela legislação, né? Que a educação à distância é uma modalidade de educação que exige toda uma legislação específica e condições, né, do processo de ensino-aprendizagem que não existe nas redes de ensino pública, né? Tanto da educação básica quanto do ensino superior. E aí passou a se utilizar o termo ensino remoto, educação emergencial, educação não presencial. Então, a gente chama de educação remota para fazer essa diferenciação, mas a gente sabe também a armadilha que é prender muito nessa diferenciação. Porque, de toda forma, a gente está utilizando instrumentos de educação à distância, a gente está fazendo educação à distância. Então, muitas vezes, utilizar o termo educação remota é para até nos convencer de que essa é a única alternativa, a forma com que está sendo apresentada é a única alternativa. Né? Então, tem duas intenções, uma intenção de demarcar a diferença da EAD, mas a gente já aponta que muitas vezes a educação à distância é uma separação da educação presencial, né, uma diferenciação, aí surge a educação remota, que é a única alternativa possível neste momento. E a nossa questão é, será que o que está sendo posto é a única alternativa, né? Hoje a gente vai iniciar algumas reflexões a partir desse contexto, a gente pretende voltar ao debate com outros convidados aí ao longo das próximas semanas, né? Então, já passando, né, para as convidadas, eu vou passar para a professora Gabriela e deixá-la à vontade aí na sua exposição. A gente previu de 20 a 30 minutos, né, para a exposição. Então, para as duas professoras, a gente não vai ter muito tempo, né, de discussão. A gente vai ter uns 15, 20 minutos de discussões, né, que é responder algumas perguntas que possam aparecer aí. Nós fizemos, assim, relativamente curto, até mesmo por ser uma primeira experiência, e nós temos percebido que lives muito longas, muitas vezes a gente não consegue ampliar, né, a participação. Então, vamos iniciar com esse período e vamos experienciando, né, a discussão aí com todo mundo que estiver nos assistindo. Mais uma vez, agradeço às professoras. Gabriela, passo a palavra para você. Boa noite. Oi, boa noite, né? Para todas, todos. Meu nome é Gabriela, né? Meu sinal é assim. E sou branca, estou num escritório branco com duas estantes de livro atrás. Né? Tenho cabelo preto e sou assistente social. Né, acho que primeiramente, assim, né, agradecer imensamente o convite para estar aqui com vocês, né, nesse contexto triste e péssimo e bárbaro que a gente está vivendo, né, separar um pouquinho da vida de vocês, o tempo de vocês para ouvir, né, o que a extensão universitária tem a dizer, porque muito do que eu falo e muito também do que eu estudo está relacionado com a extensão universitária, né, que é uma das funções da função social da universidade pública, né. Então, eu agradeço a todos que, de alguma forma, estão nesse momento dando força para a gente fazer essa live e dispondo um pouco de tempo para estar com a gente essa noite, né? Agradeço a professora Daniele Souza, né, guerrida aí do curso de licenciatura em Educação no Campo, pela parceria de trabalho, de trajetórias, com maioria contra-hegemônicas nessa instituição que a gente trabalha, né, que é a UFTM, né, e também quem pessoalmente me convidou para estar aqui, né, enquanto professora. Né, a Priscila Matos, né, que está na produção, o Guilherme, e assim, enquanto uma das coordenadoras do Facu está nesse espaço, construindo diálogos por meio da extensão universitária, é muito fortalecedor nesse momento que a gente está vivendo, né. Saúde e agradeço a professora Cristiane, professora da Rede Municipal de Educação, satisfação em estar com a base aqui também, né, o Carlos Silvestre, nosso amigo, intérprete de Sumaré, né,
que aqui nós dividimos um espaço que também disputa, né? É um espaço de disputa, é um espaço contra-hegemônico, principalmente para a comunidade surda, que infelizmente também acaba tendo acesso a um tipo de formação hoje que muitas vezes não condiz com a realidade, com a ciência, né? Então, que alguém, né, as pessoas possam estar acessando essa prosa para ter uma opinião diversa, né, contra-hegemônica aí de tudo que está sendo dito com relação ao atual contexto, né? Então, primeiramente, obrigada, né? Como a Dani falou e o Carlos também já explicou, eu sou assistente social, né? E atualmente eu sou professora do curso de Serviço Social na UFTM. Eu moro há 10 anos em Uberaba, né? Desde que eu vim assumir o concurso público. Então, quando eu falo, eu não falo só de um lugar da universidade, né? De uma pessoa que pesquisa, que faz estudos e extensão. Eu também falo de uma pessoa que mora, vive em Uberaba, acompanha a política econômica, social, né, do município, como qualquer outra pessoa que vota, né, e que tem aí seus direitos políticos, né. Então, como essa prosa ela tem um pouco de tempo para acabar, né, e eu vou situar para vocês que eu vou desenhá-la a partir de 3 pontos principais, assim, né. Primeiro, que o título da nossa prosa, né, a tarefa que foi cumprida aqui, é Educação Remota e a Desigualdade Social no Campo e nas Periferias, né? Então, a partir desse lugar que eu estou, que é o serviço social, eu me coloco para dialogar com o campo a partir das pesquisas e a partir de como eu sou uberabense atualmente, né? Esses 3 pontos que eu vou tentar desdobrar com vocês de uma maneira mais rápida, um deles é o surgimento do coronavírus no mundo e no Brasil, né? A gente está no contexto de pandemia, então apontar um pouquinho aí algumas pesquisas que relacionam o surgimento do coronavírus inclusive ao agronegócio, né? A origem das desigualdades sociais e a realidade de um dos países mais desiguais do mundo, que é o Brasil, no contexto de pandemia do Covid-19, e as desigualdades sociais nas periferias e no campo de Uberaba, né? A partir, inclusive, da minha experiência, né? O surgimento do coronavírus no Brasil e do mundo, né, ele é acompanhado, né, do aprofundamento de uma crise econômica que a gente já vivia, né, e em uma crise que se intensificou nos sistemas públicos de saúde de todo mundo e também aqui no Brasil, né, porque os sistemas públicos não estavam preparados para lidar com as doenças já pré-existentes, quiçá com um vírus dessa magnitude, né. E aí também temos uma crise alimentar anunciada, uma crise social, sem contar das crises subjetivas com as quais nós temos que lidar no dia a dia, as mulheres com a dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho, né, que o nosso trabalho já era muito extenso, as mulheres, principalmente as mães que têm filho, né, enfim, o trabalho remoto também nos traz muitos desafios, né, é uma intensificação muito grande do trabalho, né, dentro de casa, então aquela sensação de que as coisas nunca terminam, né. Então, segundo uma autora, que é a Silva Ribeiro, agora 2020, num artigo que chama Os Latifundiários da Pandemia, a gente até estudou isso no Na Terra, né, no Núcleo de Estudos Territoriais e Agrários, coordenado pela professora Janaína da UFTM, há 3 causas concomitantes e complementares, né, que produzem a proliferação das principais pandemias das últimas décadas, né? Como a gripe suína, a gripe aviária, né, e a própria pandemia do novo coronavírus, né. A principal, como diz ela na página 2, né, a principal é a criação industrial e extensiva de animais, principalmente frangos, perus, porcos e vacas. A isto soma-se um contexto geral da agricultura industrial, na qual 75% da terra agrícola de todo o planeta é utilizada para a criação de animais em massa, principalmente para a criação de pastos, com essa finalidade. A terceira é o crescimento descontrolado da mancha urbana e das indústrias que alimentam e por elas subsidem, né? Então, essas 3, eu acredito muito, não só o estudo dela, mas vários estudiosos estão apontando essa relação, né? Inclusive, alguns movimentos sociais da própria China, né? E aí, nesse sentido, eu comungo, né? Eu acredito, né, que a pandemia do Covid, ela está relacionada ao atual modelo agroalimentar que a gente tem, né? Baseado na produção em larga escala de um pequeno número de espécies vegetais e animais, né, sob a forma de extensas monoculturas e produção de animais confinadas em fábricas de proteínas, né, que são os nossos frigoríficos, né.
E aí, segundo a Altieri, de 2020 também, os grandes monocultivos ocupam 80% dos 1.500 milhões de hectares dedicados à agricultura em todo o mundo. E para controlar as pragas que se multiplicam nesses campos, nessa baixa diversidade ecológica e alta homogeneidade genética, são aplicados 2,300 milhões de quilos de pesticidas por ano, o que resulta no envenenamento de 26 milhões de pessoas por agrotóxico no mundo todo, né? Então, a aglomeração desses animais, confinados em pequenos espaços, uma fonte inesgotável de multiplicação de doenças, né? Haja visto o coronavírus, que nasceu a ciência indica, né, que advém dos morcegos, né? Do comércio, a ciência que eu falo, né? Assim, aquela que a gente acredita, que tem credibilidade, né, que parte de pesquisas para isso, né, estão relacionadas ao consumo de carne selvagem na China, né. E aí é importante a gente entender, né, que de acordo com a ciência, né, há uma conexão do atual modelo de desenvolvimento da agricultura capitalista, que é baseada sobretudo no agronegócio, e a etiologia dessas epidemias recentes que variam, não só da ebola, da SARS e agora a epidemia do Covid, né. E essa expansão, a epidemia em si, ela é impulsionada pelos circuitos globais de mercadorias e pelas migrações regulares do mercado de trabalho, né? Então, o processo de produção, de circulação e acumulação capitalista estimula, né, o vírus a sofrer mutações mais rapidamente, assim como se propagar, né? Então, por que eu estou falando sobre isso para vocês? Porque não dá para a gente desassociar, né, o surgimento dessa pandemia com a forma como a gente vive e se relaciona no mundo, né? Está totalmente relacionado com isso, né? Então, é preciso rever esse modelo, né? No Brasil, no mundo inteiro, o primeiro caso surgiu, né? Na China, entre novembro e dezembro, né? Hoje já são 320 mil mortes, né? No Brasil, a primeira morte confirmada foi anunciada em 26/2 de 2020, e desde então tem matado muita gente, né? E aí é o que eu quero dar destaque para nosso assunto, né? Quem são essas pessoas? São seres humanos que vivem no campo, que vivem nas florestas, nas periferias e à margem de todo o sistema produtivo que é o capitalismo, né? Porque para viver nesse sistema a gente tem que ser produtivo, né? São os quilombolas, são os lavadores, são os pescadores artesanais, os jarezeiros, os povos das florestas, os indígenas, né? E todos aqueles que compõem o campesinato, o camponês brasileiro, né? E aí, ontem, né, no Brasil já foi contabilizado, nós estamos em 31.199 mortes, né, sendo que 1.262 foram nas últimas 24 horas, né? E como que a gente fica diante dessa realidade? Todo mundo possui a mesma condição de enfrentamento da pandemia, né? Qual é a classe social? Quem são os sujeitos que estão sendo mais afetados nessa pandemia? Daí eu já abri, inclusive, um arsenal enorme para a gente pensar quem são os sujeitos sociais, né, que acabam sendo afetados com isso. E aí um estudo liderado por pesquisadores da PUC, divulgado no último dia 27 de maio, evidencia ainda mais essa disparidade de quem isso atinge, né? Em termos de óbitos por Covid, pessoas sem escolaridade têm taxa 3 vezes maiores, 71,3% em relação àqueles com nível superior, 22,5%. Combinando raça e índice de escolaridade, o cenário fica ainda mais desigual. Pretos e pardos sem escolaridade morrem 4 vezes mais pelo novo coronavírus do que os brancos com nível superior, 80,35 contra 19,65, né? Então, quando a gente está falando de país, de Brasil, de América Latina, a gente está falando de uma população que está sendo, inclusive, dizimada, e essa população tem cor, tem raça, tem etnia, né? E isso no Brasil demorou muito para ser discutido, né? Praticamente um mês depois que a gente, inclusive, nem começou a se contabilizar no começo, né? Quem era branco e quem era negro. Isso foi acontecer somente um mês depois, né? E aí
isso já dá margem para a gente entrar no segundo ponto, né, que é a origem das desigualdades sociais e a realidade de um dos países mais iguais do mundo, que é o Brasil, no contexto de pandemia, né? Então, eu parto de uma compreensão crítica de que a desigualdade social é resultado desse modo de produzir coisas e relações que a gente vive, né? Mas um modo privado e desigual. Né? Ou seja, a riqueza que a gente socialmente produz por meio da venda da nossa força de trabalho é apropriada, é roubada privadamente por uma pequena maioria que detém a maior parte das riquezas. Isso se expressa no que a gente chama de Lei Geral de Acumulação Capitalista. Né? E segundo a Mirla Cisme, que é uma autora do serviço social, né, o entendimento dessa sociedade que vivemos, que é patriarcal, racista, capitalismo, é muito importante, pois nos exige compreender que as classes sociais, elas não são abstração, né? Elas estão inscritas, elas têm corpos, né? E esses corpos possuem sexo, sexualidade, raça e etnia, tendo em vista que nós somos diversos, né? E no Brasil, essa desigualdade social, assim como em vários países da América Latina, está relacionada com a invasão do nosso território, com processos de colonização, como o Krenar, Ailton Krenar, um grande líder indígena que eu gosto muito, fala, né? A história da colonização do Brasil é a história do genocídio contra o povo indígena. É uma marcha sobre os territórios indígenas e edificação de cemitérios indígenas, né? Então, a colonização brasileira foi marcada pela etnia dos nossos povos originários, né? A destacar também a escravização do povo negro, né? Que durante quase 3 séculos passou por um processo bárbaro, né, e ainda passa, né, vamos lembrar que com o fim da abolição da escravatura, que foi muito impulsionada por pressões, né, não foi uma iluminação da grande Isabel, foram expulsos minimamente mais de 1,6 milhões, e aí estudos apontam que esses números ainda não revelam a realidade. E qual foi a opção do Estado brasileiro? Incorporar os imigrantes europeus pauperizados, né, ou seja, esses negros foram libertos, não incorporados no mercado de trabalho, migraram para as periferias urbanas à procura de emprego, trabalho e outras formas de condições de vida, e o Estado brasileiro nunca incorporou essa força de trabalho, né, nas fazendas de café, e até mesmo nos centros urbanos que estavam começando a surgir. Então, essa população sofre exclusão desde o processo de colonização, né? Então, por isso que, inclusive, as diversas desigualdades hoje ainda imperam no Brasil, né? E na elevada concentração de terras que é onde eu quero chegar com vocês, né? Que se expressa na agricultura capitalista, agronegócio, concentração de terra. E isso também expressa desigualdade, né? Ou seja, é aquela discussão que, inclusive, um autor faz, né? Marx, que é qual é o papel da América Latina, né, no caso dos países menos desenvolvidos, né? É o papel de periferia. O papel de exportar produtos primários de baixo valor agregado, né, via commodities como soja, milho, sorgo, cana, que é o que acontece aqui no Triângulo Mineiro, e importava produtos de grande valor agregado, né, como exemplo as tecnologias, né. Isso desde que a gente país, isso acontece, né? Nós não mudamos o modelo de produção do Brasil, ele ainda é calcado nas grandes propriedades de terras, na grande desigualdade social, né? E em Minas Gerais, segundo o relatório PIB-Agro, né, o crescimento do agronegócio mineiro gira em torno da produção de cana-de-açúcar, né? Em um período de 10 anos, esse PIB praticamente quintuplicou, né? A cana-de-açúcar também desponta no ranking do agronegócio mineiro, que encontra nessas terras muita fertilidade para expansão, né? Haja vista que Uberaba, por exemplo, no ano de 2008 a 2009, foi o segundo maior produtor de cana-de-açúcar de Minas Gerais, né? Totalizando 54.500 hectares na safra, né? E a não realização da reforma agrária nesse território, né, ainda que enquanto política pública, e aí quando a gente defende a reforma agrária, a gente está defendendo uma coisa que, inclusive, os Estados Unidos fez em 1942. A gente não está sendo louca de defender algo que não tenha feito, né? Não tenha sido feito enquanto política pública. A gente está falando de uma reforma, né, que minimamente tem o dever de distribuir renda, gerar empregos, né, diversidade de produção, né, e também que não foi realizado por conta da ausência de uma burguesia nacionalista que a gente tem,
né, que a ausência de uma burguesia nacionalista, né, ou que o Florestan Fernandes falava para a gente da plutocracia, né, alguns golpes militares também demarcam essa desigualdade social também, e aí a gente chega, né, o Brasil, na atualidade, continua sendo um dos países com maior distribuição desigual da propriedade de terra no mundo, segundo o Censo Agropecuário de 2006, o índice Gini, que mede a concentração de terra, que varia de 0 a 1, né? Quanto mais próximo de 1, maior a concentração. O nosso índice é 0,85. E aí, dessa desigualdade social, fundada na questão agrária brasileira, né, que hoje se manifesta de diversas formas no cenário brasileiro e na vida de diversas pessoas, né, a gente tem um cenário desde 2016, eu vou dar um salto histórico, que não dá tempo da gente aprofundar, né, em que 2 planos de governo sintetizam para a gente qual é a prioridade, né, assim como Ponte para o Futuro do Temer e o Caminho da Prosperidade de Bolsonaro sinalizam coloridamente quais são as prioridades. A prioridade não é o povo, a prioridade não é saúde e a prioridade não é reforma agrária, né? E aí nós temos o que nós estamos enfrentando nessa governabilidade num contexto de pandemia, né? Além do agravamento de uma crise, o agravamento na saúde pública, que também sofreu muitos cortes por conta da PEC 95, não sei se vocês lembram, né? Que representou praticamente um corte de 654 bilhões na saúde. Tá? Então, nós não estamos falando de milhões, nós estamos falando de bilhões que não foram alocados para a saúde, e um plano emergencial de enfrentamento do Covid que não se mostra minimamente preocupado com a saúde da população, né, e o desenvolvimento da população. E diante disso, como que está? Passo já para o meu terceiro ponto, né? Nesse contexto, nesse cenário, e aí, se quiserem, até podemos aprofundar depois sobre o atual cenário no governo Bolsonaro, né? Quais são as desigualdades sociais que a gente tem aqui, que a gente observa, né, nas periferias e no campo de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Então, como eu já falei para vocês, eu sou uma estudiosa, sou uma curiosa com a realidade que me permeia, então, né, as mazelas, as misérias, a pobreza, enfim, né, as desigualdades sociais, isso é algo que eu, enquanto assistente social, me sinto no dever de pesquisar, né, e a minha área de estudo e atuação tem sido a questão agrária, assistência social, saúde e políticas públicas e trabalho. Né? Então, durante 10 anos, eu desenvolvi uma pesquisa que resultou na minha tese de doutorado e no livro que eu vou estar lançando esse ano, que se chama A Luta pela Reforma Agrária e a Resistência Camponesa no Triângulo Mineiro, pela editora Apres. Né? Então, tudo que eu vou falar está calcado em pesquisa, né, com critérios metodológicos, com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, né, com critérios muito éticos e, sobretudo, políticos diante dessa atual realidade. Dani, quanto tempo eu tenho? Eu não estou... Quanto tempo eu já falei? Acho que enfim, né? Mas 20 minutos, então é isso que eu preciso. Obrigada. Eu já vou começar para finalizar, né? Então, eu estou partindo desse lugar que eu falei para vocês, né? E também sou professora na UFTM, então eu tenho muitas estudantes, muitas pesquisas, né? Eu não, né? O curso de serviço social. Mas então eu também estou falando de um lugar que eu não só pesquiso, mas que eu também transito, né? E aí, por falar dessas desigualdades, né, não sei se de conhecimento, no Triângulo Mineiro a gente tem hoje 4.636 assentamentos de reforma agrária, né? Em Uberaba existem 3 assentamentos, né, de reforma agrária, onde na atualidade vive 97 mil famílias, ou seja, o campo uma grande parte do campo de Uberaba, né, essas famílias. E aí, quem são essas famílias? Eu procurei pesquisar um pouco quem são essas famílias, de onde elas vêm, né? Elas não surgem do nada, né? Elas a vida delas muitas vezes foi perpassada por muitas desigualdades sociais, né? Que vivenciaram aqui em Uberaba, que apesar de ser um município muito rico economicamente, apresenta muitos índices de desigualdade social, né? Qualquer governabilidade comprometida é atenta a isso, né? Enfim. E aí eu quero relatar para vocês um pouco do que eles viveram, né? Com esses processos
desse tempo de criação dos assentamentos rurais aqui em Uberaba, que mais ou menos durou 7 anos, né? E eles ficaram muito tempo debaixo de lona preta. Esses assentamentos, a terra não cumpria sua função social. Um deles, que é o assentamento da Andara, a terra foi desapropriada por crime ambiental, né? Então, eles são trabalhadores que resistiram durante muito tempo nessas terras, né? E hoje compõem, né, esses 3 assentamentos, né? E aí eles me relataram que eles passaram por muitos processos de exclusão, despejos, criminalização e preconceito, né? Por exemplo, a fala da dona Dora. Eu falo assim, sabe? Foi muito sacrifício, foi muita humilhação, mas a gente queria, com tudo aquilo que queria, né? Falava que eu ia passar o que tinha que passar. Mas se pegar um pedacinho de terra, eu tô passando, mas vai ser meu, né? Aquela terra. Aí, depois disso, tudo nós saiu de lá, tirado pela polícia. Quando devolveram nós para trás, que a polícia tirou. A polícia mandada por um grande deputado estadual daqui da região do Triângulo Mineiro. Ela falou para despreocupar que não ia mexer com nós mais, não. Né? E aí, alguns deles falaram, a gente já foi muito humilhado, né? Assim, é rejeitado de vez nos lugares. Tem pessoas, não são todos não, mas tem pessoas que veem a gente com um outro tipo de pessoa, né? Não é muito bom não, só que a gente não liga. Você vai ligar, vai estar falando, mas sem terra é ruim, é isso, aquilo, outro. Mas nem todo mundo é igual, né? Já esses dias eu estava no Bretas, ali perto do Habib's, e eu estava pegando um pão. Chegou um senhor e falou, nossa, o pão tá caro, né? Ele falou, Aí ele falou, é porque o governo nosso só tem dinheiro para reforma agrária e para o Bolsa Família, né? Então, isso retrata muito o processo de exclusão que essas pessoas, né, por viverem no campo, por viverem em assentamentos de reforma agrária, onde realmente essa terra não cumpria a sua função social, isso é criminalizado historicamente aqui no município e na região do Triângulo Mineiro, né? E aí, outra realidade que está totalmente relacionada com a nossa prosa é o quanto que não existiu nesses assentamentos, nunca existiu nenhuma escola rural, né? E quando os indagados sobre isso, eles sempre colocaram as dificuldades para as crianças terem acesso ao ensino, né? A escola mais próxima, por exemplo, é de 12 quilômetros. Aí ele tem van que pega os meninos para ir para a escola. Toda a vida leva. Toda a vida foi a van. Tem vez que meu sobrinho pega 15 horas aqui para entrar 19 horas da noite no calcário, né? Porque eles vão no Borgico Calcário. Porque assim, eles vão passando nas fazendas. Todas as minhas filhas estudaram e acabaram o colegial. Uma delas fez faculdade, né? E aí, como que é uma região rica como essa que a gente vive, essas pessoas que vivem no campo passam por essas situações de vulnerabilidade social, dificuldade de transporte, dificuldade de escoação da produção, né? Acesso à água, gente. Acesso à água, né? Então, essas aproximações do rural também permitem que eu me aproxime de questões que estão relacionadas ao urbano, porque a gente entende a questão agrária e a questão urbana como uma totalidade, né? E aí eu fico me perguntando, né? Como que estão as famílias da Ilha de Marajó, do Morumbi, do Beija-Flor, do Residencial 2000, do Copacabana, do Girassol, que inclusive receberam 500, em 2019 foram inauguradas 500 casas lá agora. Como que essas pessoas vivem? Elas vivem em verdadeiros exílios, né? Nesses lugares a erma, onde não tem condições de saúde, não tem condição fala assim, acesso à saúde fácil, né? Assistência ao mercado de trabalho para vir procurar emprego no centro. Quanto que é o ônibus? O circular, e de ida e volta. Né? Então, a gente também, vamos pensar, na medida em que não se realiza uma política de reforma agrária, o pacto firmado no governo nas políticas neodesenvolvimentistas do governo Lula foi o programa Minha Casa Minha Vida por meio da aceleração, do crescimento da indústria das construtoras, né? Então, assim, na medida em que não há a realização da reforma agrária e essas famílias se endividam por meio do programa do Minha Casa Minha Vida, porque elas têm que pagar uma prestação que muitas vezes não é condizente com o salário delas, né? Por mais que sejam mínimas, né? Olha o território que nós estamos construindo desigual, né? E aí, só para finalizar mesmo, eu fico pensando, por que será que nesse contexto que nós estamos vivendo,
A Câmara Municipal de Uberaba ainda não regulamentou a lei que fala sobre os benefícios eventuais, já que a Prefeitura Municipal já decretou estado de calamidade pública. Né? Como vocês sabem, os benefícios eventuais são da Política de Assistência Social, da LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, e eles são garantidos em casos de pandemia, né? Com calamidades públicas, enfim. E até agora isso não foi regulamentado em Uberaba, né? Além de outras coisas também que eu sei, assim, que a gente pode até discutir um pouco mais no debate. Então, assim, não vou me estender mais, quis trazer algumas questões para vocês nesses 3 pontos, tá? Obrigada pelo convite, desculpa se eu extrapolei muito tempo. Beijo. Foi ótimo, Gabi, agradeço. Você trouxe, né, uma especificidade aí do campo, que é o campo do assentado, que é um campo muito invisibilizado, que é importante, né, quando a gente fala de educação, pensar nesses sujeitos do campo, mas também sabemos que existem outros, né, sujeitos do campo e outras escolas do campo aqui na região, e que a gente precisa dar um olhar especial, né, porque muitas vezes a gente pensa e enxerga a partir do que está próximo, né, e essa realidade do campo, ela, em geral, é invisibilizada, né, nos debates e até mesmo nas pesquisas em educação, no serviço social. Então, agradeço as suas colocações e com certeza vai estimular aí as nossas reflexões. Eu já vou passando então agora para a professora Cristiane, né? Gabi, você não extrapolou o seu tempo. Está sendo muito interessante, né? A gente, uma primeira tentativa aqui, aprendendo a mexer, foi um desafio para a gente, né? Enquanto programa de extensão, optar, né, por fazer essa live, mas exatamente pelos estudos que a gente vem fazendo e pela tentativa, né, de compreender a realidade da educação nesse período, a gente achou importante abrir um pouco mais para o diálogo, né? Até mesmo para que essa questão seja colocada nas nossas reflexões, né? Que já são tantas nesse período de pandemia. Então, agradeço aí, Gabi, e passo agora para a professora Cristiane. E, professora, já exponho aqui os seus slides, tá bom? Pode ficar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiane, eu estou aqui, eu sou branca, do cabelo castanho, encaracolado, estou no meu quarto, então vocês estão vendo uma cama, um armário com livros e a minha cortina. E o meu sinal é esse, tá bom? Boa noite, então. Eu sou professora, então, da rede municipal e sou bióloga e professora de ciências e biologia. E eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né, como professora nesses tempos de pandemia, a partir do projeto social intitulado Nossa Escola, né, que é o projeto que a gente participa e desenvolve. Eu não estou no projeto sozinha, eu tenho o apoio de mais 3 colaboradores, 2 professores e uma psicóloga, né, um professor de geografia, o Fábio, e a professora Priscila, que é de ciências, e a psicóloga que chama Ana, que são os grandes companheiros aí que eu tenho que agradecer muito, que está aí junto com a gente nas atividades da nossa escola. Nossas atividades, a gente tem 1 ano de existência, né? Nós estamos lá no Jardim Espanha, próximo ao Terminal Beija-Flor, ali o Marajó, Ilha de Marajó. Esse ano a gente começou o nosso projeto com o EJA, atendemos alunos do EJA. Então, são jovens adultos, né, que não passaram pelo processo de escolarização, muitos deles não completaram a alfabetização e que estão com a gente tentando tirar esse diploma, né, concluir o ensino fundamental e alguns o ensino médio. Vou falar a partir dessa realidade, então, um recorte aqui da nossa realidade, tá? A gente tenta, né, e agora com esses tempos de pandemia é uma tentativa mesmo de fazer essas atividades remotas, né, estamos fazendo com eles essas atividades, a gente tem um encontro 1 vez por semana pela plataforma, e assim, dizer que nós estamos nos empenhando, né, nós professores, nos empenhando para desenvolver essas atividades, que não é uma coisa muito fácil, né, por quê? Porque esse ensino remoto, ele exige uma leitura, ele exige, né, que a pessoa, às vezes, assista um vídeo ou veja algum documentário. Então, esse é um processo ainda muito complicado para as pessoas que estão na periferia. Primeiro, porque elas ainda, muitas delas não são alfabetizadas, então têm dificuldade de leitura, né, são pessoas mais velhas que têm dificuldade
em ficar de frente a um celular assistindo um vídeo, né? Isso é uma coisa mais das pessoas mais jovens, né? Que estão mais acostumadas, então é um desafio, tá? É um aprendizado para nós professores estar desenvolvendo isso, né? Não só no projeto da nossa escola, como na escola do município que eu dou aula. Então, a gente tenta, a partir, né, da nossa metodologia, criar situações em que os indivíduos possam, a partir do seu conhecimento prévio, tradicional, criar ali e através das percepções e dos conteúdos, criar um ambiente de aprendizagem, tá? Mas é como eu disse para vocês, não é uma coisa muito fácil, tá? Não é simplesmente fazer atividade e enviar para o aluno, né? A gente precisa se preocupar em como ele está interagindo, como ele está recebendo esse material, então a gente tem essa troca, a gente escuta o que o aluno está falando. E aí, durante esses processos, a gente tem as atividades da aula e tem os atendimentos terapêuticos com a psicóloga. E um desses momentos, né, desses atendimentos, a gente estava questionando se a gente deveria continuar com essas atividades remotas, né? E aí, uma das nossas estudantes, né, veio com esse comentário aqui, que eu acho que vai ilustrar bem o que a gente quer dizer. Eu vou ler aqui para vocês. Acho que é bom nós pararmos nossas atividades, porque em tempos de pandemia, temos outras preocupações, como alimentação, as contas básicas, água, energia, os atendimentos à saúde. Então, o que ela quis dizer? Que nesse momento, né, a periferia, ela está numa situação muito complicada, que não é uma situação nova, é uma situação que eles já vivenciavam, mas a pandemia deixou isso mais evidente, né? O que acontece? Vou explicar a situação. Primeiro, né, eles não têm acesso a uma internet. A maioria deles não tem acesso a uma internet. Uma das alunas nossas parou com as atividades porque ela não tem como ter uma internet em casa. Outra coisa, né, na periferia, na verdade, eles não pararam, né, os pais continuam trabalhando, e essas crianças, né, e esses jovens, eles ficam na rua. Por exemplo, quando eu vou lá nas atividades quando eu vou cuidar da nossa escola, né, que eu vou lá semanalmente, a gente vê que os meninos estão na rua, estão correndo, estão sem nenhuma proteção. Gente, travou. Ah, o Carlos caiu. Dani, continua ou espera o Carlos voltar? Ah, voltou. Ele já voltou. Voltou. Eu não tinha visto, agora sim. Então, vamos continuar. Então, quando eu vou lá visitar, né, o bairro, eu percebo que as crianças estão na rua, estão sem proteção, não tem uma preocupação, eu não sei se é por falta de acesso, né? Para eles não está acontecendo nada. Por quê? Os pais continuam trabalhando, simplesmente eles não estão indo na escola, gente. E isso na periferia a gente sabe que é um problema, né? Porque quem está ali na rua está suscetível a várias situações, além da segurança no tempo de pandemia, né? Então, os pais não pararam, as crianças continuam, né, nas suas casas lá e não ficam o tempo todo dentro de casa. Primeiro também, que a gente sabe que essas casas, elas não atendem a necessidade de pessoas que moram, né? Às vezes, a casa tem 6, 7, 8 pessoas, e é uma casa pequena, com 2 quartos, um banheiro. Então, ficar dentro daquele ambiente é uma coisa muito difícil para essas crianças, né? Ainda mais nesse tempo, nessa fase, né, que eles são tão agitados. Então, tem essas questões também. O atendimento, a alimentação, né, muitos pais não estão conseguindo fazer essa alimentação. A gente sabe que tem as cestas, né, que são distribuídas pelas escolas e pelos CRAS, mas nem sempre isso atende, né, porque a gente sabe que às vezes uma família com 5, 6 meninos, né, eles estão em fase de crescimento, a alimentação não consegue suprir essa necessidade, sem falar que a cesta básica, ela é bem simples, né, não é uma alimentação completa. Os maus tratos, né, que essas crianças sofrem, que as mulheres sofrem, a gente já leu sobre isso, está falando isso o tempo todo no jornal, né, nas pesquisas, que aumentou o número de violência, tanto contra as crianças, né, contra as mulheres. A gente já sabe isso, que no atendimento da escola, a gente já identifica essas crianças que têm essas condições, né, então é muito preocupante, porque agora ele fica o tempo todo nesse lar que não tem a mínima condição, né. Acesso à saúde, gente. Os postos de saúde não estão
funcionando, né? Eles estão só para casos, assim, da pessoa estar passando mal, só naquele período de atendimento. Então, esses atendimentos psicológicos, né, que já eram um atendimento bem simplificado para as necessidades da periferia, eles não estão acontecendo. Ah, sim, tem os círculos, né? Tem o telefone que você pode ligar, tem o uso da internet, né? Por videoconferência, mas e as pessoas que não têm internet, as pessoas que não têm acesso a isso, né? A gente sabe que nem todas as famílias têm acesso, às vezes ela tem a 3G, né? Tem o celular 3G, mas esse 3G ele não capacita que a pessoa possa fazer uma videoconferência longa, que possa ter ali um diálogo, que ela possa ter um atendimento psicológico adequado. Então, essa questão também é muito importante, né? Outra coisa, o uso dos aparelhos, né? A gente sabe, por exemplo, eu vejo meus alunos falar, ai, professora, eu não consigo assistir o seu vídeo, porque a minha internet não funciona, ou a internet não funciona, ou o aparelho não tem capacidade para fazer, para ver vídeos, né, no YouTube. A gente sabe que requer alguns processadores para poder conseguir ver os vídeos. Não consigo acessar, e às vezes você já imagina você ficar estudando, né, pelo celular, os celulares são geralmente antigos, então você tem que ficar ali naquela tela, aí copia no caderno e lê e volta, então todo aquele processo, né, a gente tem notebook, a gente tem computador, a gente prefere mexer neles, né, porque a tela é maior, a acessibilidade é diferente de um celular para um notebook, então a gente vê que tem todos esses impedimentos que estão lá na periferia bem marcados. Deixa eu ver se eu falei tudo que eu precisava falar. Então, essas questões são muito marcadas na vida da periferia, né? A gente precisa... Existir essas questões sociais, a gente sabe disso, né? Essas dificuldades sociais. Mas agora, com a pandemia, quem não conseguia ver, né? Quem não conseguia identificar, elas estão claras, gente. Não é apenas a gente levar o exercício, ou levar a alimentação. São outras questões que essas pessoas precisam ter. Esse atendimento à saúde, essa alimentação adequada, esse acesso, né, tanto à internet quanto aos usos dos eletrônicos. Isso é extremamente importante para o atendimento, para essas pessoas sobreviverem na onde elas estão. Não é nenhuma coisa especial, né? É o mínimo que eles precisam para poder viver. Dani, passa para mim os slides. Então, esse daí, ó, gente, é o muro da nossa escola. A gente é um espaço bem simples, né? A gente tem esse galpão aí, não tem parede, tá? É tudo assim mesmo. E tem os banheiros lá no fundo, aquele em azul. Pode passar o próximo, Dani. E a área contrária a essa daí, é essa área aberta, tá vendo? Que a gente tem uma área ali onde a gente fazia capoeira no ano passado, a gente tinha aula de capoeira, aula de costura, né? Com a comunidade, os atendimentos psicológicos com essa amiga nossa que é psicóloga, com as crianças, e nós fizemos curso de eletrônica também. E agora, gente, a gente está com uma campanha, pode passar, Dani, isso, para poder ver, eu sei que não é o ideal, né, que a gente está aí querendo cumprir o papel do Estado, né, até certo ponto, que não é o ideal, o Estado teria que dar condições para essas pessoas, como a gente já discutiu no início aí da palestra, mas é uma forma de a gente ajudar. Eu conheço muitos alunos, né, meus, que não têm o mínimo acesso, não têm uma internet adequada, não tem um aparelho adequado. Ontem uma aluna minha falou, olha, eu vou sair do grupo, porque eu não consigo participar das aulas, eu não consigo eu não consigo ver os vídeos, eu não consigo nem ficar no WhatsApp, porque o celular é da minha mãe, e aí a gente só tem 3G, e vai gastando esse 3G, e a gente depois fica sem internet. E a gente sabe que a internet serve né, para alguns momentos. Por exemplo, se o postinho não está funcionando, né? Está só em casos graves. E a pessoa, para sair, né, lá do Girassol 3, lá do Girassol 1, ele precisa ir ou para a UPA São Benedito, ou para a UPA da Abadia, né, para poder ter esse atendimento. Então, ele precisa da internet, às vezes, para ligar para um táxi, para ligar para um familiar, para ligar para um Uber, né, para poder levar. Então, o celular para eles também é essencial. E muitas famílias nem o celular têm. A gente tem conhecimento de famílias que nem sabiam das cestas, que não sabiam das cestas, né, que a prefeitura está doando,
porque não tem uma televisão, porque não tem um celular, e a mãe não estava nem sabendo, em condições precárias, gente, precárias mesmo, que não tinha acesso a isso. Então, a gente sabe que a periferia, ela tem essas condições, né? As comunidades, elas estão vulneráveis. Se elas já eram, estão mais vulneráveis ainda agora nesse período de pandemia. E só finalizando, que eu não quero ficar, acho que deu para contar um pouquinho como que é o projeto e como que a gente trabalha, reforçando, né, o que a Gabriela também falou, né, essas questões, elas estão muito marcadas hoje, essas questões sociais, e se a gente não conseguir, pelo menos sanar algumas dificuldades, né, a gente não vai conseguir ter uma aprendizagem, não vai conseguir ter, apesar que o remoto não é, né, não substitui a sala de aula, não é isso que eu estou querendo dizer, mas sim, nesse período que a gente não consegue se encontrar, e eu penso que essa pandemia vai se estender ainda um pouco mais, mas que a gente possa dar pelo menos um mínimo de condição para essas famílias, né? Que não seja só o ensino, mas, por exemplo, ver um filme, fazer uma outra atividade, isso é importante para as crianças, né? Isso é importante para o desenvolvimento de qualquer pessoa. Bom, Dani, era isso que eu gostaria de falar. Vamos abrir para as perguntas. Voltando aqui, Gabriela, vou voltar também você. Então, assim, agradeço enormemente, Cristiane, como eu falei, né? É importantíssimo, né? Tem coisas que parecem óbvias, mas não são tão óbvias, porque se fossem óbvias, elas já estariam resolvidas, né? Então, é um problema histórico, né, do nosso país. A Gabriela chegou a falar um pouquinho sobre a configuração, né, do nosso país, e o que a gente está vendo é mais uma expressão de uma desigualdade social que é histórica, né, intensificada por um vírus, né, denunciada por um vírus. Mas ela é denunciada para nós que estamos olhando, porque a gente sabe que muito do que vocês falaram é desconhecido por muitos, assim, acho que a nossa intenção hoje foi dar um pouco mais de visibilidade sobre essa realidade e mesmo colocar essa questão da educação remota, né, enquanto elemento a ser discutido, a ser pensado. Não adianta a gente ignorar toda essa realidade social e falar assim, sinto muito, né, o sujeito do campo não pôde acompanhar, depois a gente vê isso. O aluno da periferia não pôde acompanhar, depois a gente vê isso. E aí a gente fere, né, o direito constitucional da educação para todos, né? Então, a nossa discussão do programa está muito no sentido de não desvalorizar, de não vamos dizer assim, descartar o uso das tecnologias, mas da necessidade de uma reflexão mais aprofundada e que considere a complexidade dessa realidade e que os direitos sociais básicos, né, como você colocou, são fundamentais. Não adianta eu construir uma série de atividades e fazer um esforço enquanto docente, né, de produzir materiais, produzir vídeo, se meu aluno está com fome, se meu aluno não entendeu o que está acontecendo, porque as informações não chegam. Então, é um processo que, na nossa concepção, né, do programa, exige um pouco mais. E nós não tínhamos esse conhecimento, né, Cristiane? Acho que a sua fala traz para a gente, porque assim como todos, a gente está em isolamento, né? A gente está nesse esforço de dialogar com as comunidades que a gente trabalha, que é aqui Uberaba, Campo Florido e Veríssimo, mas a gente não tinha até então um diálogo direto, né, com a escola, né, com a professora. Eu não sei se foram feitas perguntas, porque nós tivemos um probleminha aqui no chat, né? Eu pensei que eu tinha habilitado, mas eu selecionei uma opção que bloqueou e as pessoas começaram a comentar. Então, também isso tudo faz parte do nosso processo de aprendizagem, né? Até nós que temos aí uma formação tecnológica, um acesso, né? Estamos privilegiados, temos dificuldades, né, de mediar as nossas relações por esse espaço. Imagina uma pessoa que não tem televisão, que é um cenário bastante amplo, do país como um todo, não é uma situação de Uberaba, né? Então, não sei se tem alguma pergunta, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu queria te fazer uma pergunta, Cristiane. Não tenho certeza se você falou, mas é muito interessante nessa proposta da nossa escola,
e eu queria saber por que você decidiu, né, você e o grupo, né, que você trabalha conjuntamente, decidiu construir esse programa, esse projeto, e pelo que eu já vi, faz um ano, né, que vocês estão aí na ativa, tentando construir tanto uma estrutura física quanto uma estrutura pedagógica, de participação solidária. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa iniciativa, né? Por que vocês decidiram, né, fazer esse projeto aí lá na comunidade? Sim, eu acho que não, eu passei mais rápido, não falei muito sobre isso. É um projeto, um sonho, na verdade, meu, de um bom tempo, desde quando eu estava na faculdade, assim, que eu pensava nessas questões sociais que a gente sabe que existe, né? E de construir uma escola que eu pudesse ter a liberdade de trabalhar da forma que a gente acredita. Na escola a gente é muito limitado, a gente consegue sair sim, mas com muita dificuldade, com muito, assim, eu participo de vários projetos, né, PIBI, da residência pedagógica, então a partir desses projetos, com acesso que a gente tem à universidade, a gente consegue fazer coisas, viajar com os meninos, fazer aula de campo, coisas que a escola não permite, né, e assim, nessa perspectiva da gente ter uma escola onde a própria comunidade esteja ali junto, a gente sabe que na escola, às vezes, isso não acontece, a comunidade, ela não participa, a escola é muros, né, é tudo fechado, assim, algumas escolas têm essa abertura, então, nessa metodologia onde que eu posso trabalhar com, eu sou bióloga, né, então, também essa ideia veio quando eu trabalhei como bióloga na Secretaria do Meio Ambiente, eu vi que não adiantava ter lei, não adiantava a gente falar dos processos, porque as pessoas não se sensibilizavam. E eu falei, não, gente, tem que ser educação, é a partir da educação que a gente vai conseguir essa sensibilização. E esses projetos que a gente desenvolve lá, eles estão muito relacionados a isso. Quando eu escolhi o local da nossa escola, eu queria que fosse perto de uma PP, que é uma área de preservação permanente, onde a gente pudesse ter contato, né? Eu levo os meus alunos na aula de ciências, eu levo eles para a PP próxima lá da escola, para fazer uma aula, né? E entender a importância daquela mata, por que ela existe ali, não é para jogar resíduos, né? Então, pensando nessa educação diferenciada, onde a gente possa ter liberdade de ensinar aquilo que a gente realmente acredita, a metodologia que desenvolva mesmo a formação de um cidadão responsável, né, que ele tem, gente, essa questão das questões sociais é muito importante, as pessoas não têm noção, as pessoas, a gente está num processo aí que talvez vai ter eleição, e eu acompanhei de outros bairros, sabe, as pessoas voltando porque o cara ajudou a chegar na casa, e a casa, minha vida, gente, não é um projeto de Uberaba, é um projeto do governo federal, então não é essa pessoa que te ajudou a ganhar a sua casa, e você não ganhou, você paga por ela. Então as pessoas não têm a mínima condição de compreender por conta dessa escolarização que ela fica mais nos conteúdos e menos nas realidades, né? Mais, a gente precisa mais das realidades, né? Então é essa perspectiva, assim, falando rapidamente, Dani. Ótimo, nossa, ajudou bastante. Tem uma pergunta aqui. Eu vi várias perguntas, eu vou fazer aqui para vocês. Essas perguntas que estão aqui, ó. Eu vou fazer para as duas, né? Porque não foi direcionada. A Sara Sorati, que é a estudante aí de serviço social, ela perguntou o seguinte: como pensam a questão da precarização do trabalho docente com a educação remota, né? Vamos pensar sobre essa questão. Aí eu vou fazer as outras, né? Que aí vocês podem fazer uma resposta como um todo. Como vocês pensam que deveria ser feito com os alunos que não têm acesso aos recursos midiáticos? Eu vou primeiro fazer as perguntas mais gerais, que tem umas mais específicas, né, para a Cristiane aqui. E também foi pedido para a professora Gabriela falar um pouco sobre a importância da reforma agrária para o enfrentamento da fome, e especialmente agora em tempos de pandemia. Mas vamos responder primeiro essas duas da questão educacional, e depois a gente vai para essa análise, Gabriela, da questão da reforma agrária nesse contexto da pandemia. Passo aí para a Gabriela falar um pouquinho sobre a precarização do trabalho docente em tempos de pandemia e como deveria ser feito com os alunos que não têm acesso aos recursos midiáticos. Agradecendo aí a pergunta da Luzia Passos e da Sara Sorrati, e depois a gente faz outras. Em 5 minutinhos, por favor.
Desculpa, estava anotando algumas coisinhas aqui. Bom, agradecer, né, o pessoal, a participação da Sara e Geisiane, alguma coisa, enfim. Luzia Passos. Tem várias mulheres aqui participando, mas a pergunta é da Sara sobre a precarização, da Luzia Passos sobre a questão de que fazer com os alunos que não têm acesso, né, aos recursos midiáticos da educação remota. Agradecer a Sara pela pergunta, né? A Sara é estudante do curso de Serviço Social lá da UFTM, sempre participando muito do nosso curso, não só, né, por meio do centro acadêmico, mas nesse período de pandemia tem se mostrado bem participativa, uma alegria, viu, Sara, pela pergunta. Eu acho que antes de a gente pensar na precarização do trabalho docente no contexto de pandemia e como fazer com que os alunos, o que fazer com que aqueles alunos que não têm acesso, a gente tem que pensar, na minha opinião, né, a partir do que a gente já dialoga sobre trabalho, o que é o trabalho, né, por meio da remoticidade, né? Porque a gente está na política educacional, né? Mas o que é o trabalho, né? Como que é possível, né? O trabalho, realizar atividades de trabalho no contexto, né, de uma pandemia, né? E aí entendendo que o trabalho no capitalismo é forçado, é alienado, é estranhado, portanto, também precarizados, principalmente no contexto da América Latina, né? A precarização, ela já é algo que está posto, né, anteriormente à pandemia, sobretudo muito acentuada pela reforma trabalhista que a gente teve e, sobretudo, agora com a reforma da Previdência, que, segundo alguns ministros da economia, seria o Brasil iria se alavancar economicamente com a reforma da Previdência, né? Tivemos uma pandemia, mas a gente sabe que não é bem assim. Então, a gente parte do pressuposto também, né, inclusive da educação popular, de que a educação ela é um processo horizontal, né, e a relação humana para esse processo ela é imprescindível, né, o contato, e eu falo como professora, eu estou morrendo de saudade dos meus estudantes, né, dos estudantes de uma forma geral, daquele contato, de estar com eles, de estar trocando uma ideia, de estar expondo autores, de estar compartilhando pesquisas, né, nenhum trabalho remoto, nenhuma educação à distância vai substituir isso. Pelo contrário, né, vai causar mais o trabalho alienado, explorado, já causa sofrimento, né? Uma educação remota à margem do capitalismo nesse contexto de pandemia, então, né, ela não só traz precarização, ela traz sofrimento. Ela traz degradação da saúde física e mental. A gente tem, posso falar, né? Hoje eu preparei a nossa live agora de manhã, à tarde a gente teve reunião o dia todo, e à noite a gente está aqui. Quando não é isso, é com estudante, acompanhando a extensão, acompanhando a pesquisa. É insano, né? Então, com certeza, o trabalho docente é muito mais precarizado, mas a gente precisa pensar, né, como é o trabalho, né, em termos de remoticidade, podemos dizer, né? Acho que é isso. Senão, para não me delongar muito. Pode falar, Cristiane. Como a Gabriela falou, é essa situação mesmo, né? E eu, como professora que estou vivendo na pele essa situação, e que acho que não tem todo um esforço para levar a atividade para o aluno, aquele que não tem acesso, né? São impressas essas atividades e é entregue no bairro, próximo do bairro, né? Às vezes na casa de por exemplo, tem um bairro que eles estão entregando na igreja, então a pessoa vai lá e busca, ou na casa de alguém da comunidade, então está tendo sim essa preocupação, né? Mas também só atividade por si, o menino tem que sentar com aquelas atividades e não tem nem ali onde pesquisar, como fazer, né? Ou ver um vídeo, ter um acesso de um livro, também dificulta muito. Nós, professores, a gente está passando por um processo assim, eu mesmo, que eu falo que eu montei a nossa escola porque eu gosto dessa liberdade de trabalhar com a realidade, de sentar, de conversar, de escutar meu aluno, né? Isso está sendo muito difícil para a gente. E a gente tem que seguir um currículo que foi construído para a pandemia, e eu estou tendo muita dificuldade, porque eu estou fazendo uma atividade contextualizada ali, tentando trazer elementos ali da realidade dos alunos, né?
e não estou conseguindo passar essas atividades para frente, porque tem uma exigência que seja daquela forma, que você não possa repetir os códigos, mesmo que os códigos sejam vários conteúdos junto, então você não pode repetir, então tem toda uma dificuldade para poder fazer essas atividades. E se essas atividades chegarem aos alunos, eles precisam, né, ter, como eu disse no primeiro momento, ter um lugar para pesquisar, ter um livro para estudar, porque só a atividade em si não vai promover essa aprendizagem. Bom, pelo menos no que eu acredito e que os meninos têm me perguntado, né, porque eu estou disponível para eles no WhatsApp, no Facebook, eu não... Desde quando começou a pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi passar meu WhatsApp para eles e falar, olha, qualquer coisa que vocês precisarem, pode entrar em contato, até outras coisas, né, como alimentação, alguma dificuldade que eles estão passando, eles me passam e a gente tenta dar um retorno para isso. Então, essa questão, né, do professor, ela está sendo bem desgastante para nós, que estamos passando por esse processo. E como a Gabriela falou, né, eu trabalhei, acordei de manhã, ou de manhã, à tarde, à noite, e daqui a pouco tem menino que estava aqui enquanto eu estava esperando a Gabriela falar, respondendo, né, WhatsApp e tal. Então, é um processo que a gente acha que está trabalhando muito mais. E aí você precisa pensar naquela atividade de uma forma bem que fique clara para o aluno. E a minha irmã também é professora, então a gente faz assim, uma faz atividade, dá para outra ler, dá para o meu pai ler, para a gente ver se a gente consegue atingir o máximo possível, né? Agora, até importante essa campanha nossa de arrecadar os aparelhos eletrônicos para aquelas famílias que não têm nada, né? Que possa, pelo menos, ter um acesso ali. Às vezes, com o aparelho, o pai consegue colocar uma internet 3G que seja, né? Mas que esse aluno tenha essa troca, né? Que eu acho que, assim, isso é do Estado, né? Isso tinha que ter sido feito pela prefeitura, pelo Estado. Mas, infelizmente, a gente sabe que desde 2015 a gente está nesse processo, né, gente? Desde 2015, não é agora, nesses últimos anos. Mas que a gente tenta fazer o que pode, né? Ajudar esses meninos da forma que a gente pode, mas a gente sabe que não vai atender todos. Bom, falei demais. Acho que nós temos várias perguntas, né? Depois que eu falei que não tinha perguntas, as pessoas formularam, né? Eu vou fazer mais duas de educação, vamos dizer assim, diretamente, né? Falando sobre o contexto da educação, e depois tem algumas sobre a questão social mesmo, da alimentação, e até reflexão mais ampla de como a política de reforma agrária poderia contribuir, né, com a questão da fome. Mas eu vou fazer a pergunta aqui, deixa eu só olhar. A Fátima Cristina perguntou para a Cristiane: você sabe se as provas do Enseja vão acontecer esse ano? A Luzia Passos, já perguntei até o que ela falou, acho que vocês poderiam falar um pouquinho mais, pela pergunta da Luzia Passos, como vocês pensam que deveria ser feito para os alunos que não têm acesso aos recursos midiáticos? E o Luan perguntou: como está a EJA na cidade, visto que trouxeram os estudantes do campo para a cidade? São questões complexas, né? Mas, assim, Cristiane, responde essa questão do Enseja, né? Se você tem informações, eu posso fazer uma observação a partir do que eu estou acompanhando em relação ao documento que o Conselho Nacional de Educação homologou, né? Ontem mesmo o Ministério da Educação homologou aí o parecer do Conselho Nacional de Educação, mas pode ser que localmente haja uma outra organização, né, sobre as provas, né, as avaliações. Então, até a semana passada eu tinha acompanhado, que a semana passada foi a última semana de fazer a inscrição do Enem, né? Acho que dia 28 foi o último dia. E aí eu vi um vídeo do coordenador lá do Enseja, né? Eles não colocam a inscrição ao mesmo tempo. Então, como o Enem prorrogou, vai prorrogar agora para julho as inscrições do Enseja. Ele garantiu que vai ter a prova, que vai ter a inscrição esse ano, ele só não sabe quando vai ser essa prova, né? Porque do Enem também foi adiada, por conta da questão da pandemia. Mas ele garantiu que as inscrições vão ocorrer esse ano. Acho que agora, nesse mês de junho, tá? Mas não tenho certeza, tem que ficar acompanhando. Posso responder do EJA também? Que aí já... Pode sim. Então, o EJA, na verdade, ele tem nas escolas municipais, né? Só existem duas escolas municipais que têm o EJA, que é o Frei Eugênio, eu dou aula lá no Frei Eugênio à noite, e no Boa Vista,
as outras escolas, né, da periferia, elas não têm mais o EJA. Por isso, essa ideia nossa desse ano trabalhar com o EJA, porque eu sei que lá em volta, né, do Jardim Espanha, ali no Beija-Flor, não tem turmas de EJA. Se ele quiser fazer o EJA, o aluno tem que se deslocar até o Freugênio ou Boa Vista, tá? Então, a situação é um programa, né, gente, de não ter mais esse projeto. Próximo aqui, que na verdade é no Santa Maria, tem o SESEC, né, que é do estado, que tem aí também que você pode fazer naquele módulo que você vai, pega as apostilas, estuda em casa, tira dúvida com o professor se tiver e volta para fazer a prova. Aí isso daí você também, é aqui, assim, é no Santa Maria, não é tão próximo das periferias, né? Mas é uma opção para quem não tem essa disponibilidade de assistir aulas. Bom, é isso. Só para fazer um comentário que eu não resisto, né, Cristiane? Essa questão das provas, né, Enem, Enseja, né, elas são questões em aberto, né? A gente tem uma pressão para que as coisas sigam na normalidade, mas a gente efetivamente não tem nada definido, né? Então, como eu falei, ontem o MEC aprovou o parecer do Conselho Nacional de Educação em torno da reorganização do calendário escolar, mas exatamente o item que fala sobre a avaliação foi retirado e devolvido para o Conselho Nacional de Educação. Então, existem muitas questões ainda a serem até construídas enquanto legislação para que esses processos, né, sejam validados e reconhecidos, né, e eu acredito que é importante a gente estar atento e participar das lutas, né, em torno né, da suspensão do Enem, enfim, né, acho que aí cada pessoa pode participar nesse movimento. Deixa eu só completar, então, eles deram até a opção, quando você faz lá, eu fiz algumas inscrições para alguns estudantes do Enem, de fazer a prova virtual, mas como vai ser isso se os meninos não têm computador e não têm internet? Então, resolve, mas não resolve a situação, né? Só isso. Então, Gabi, eu vou fazer as perguntas aqui, só um pouquinho que eu vou encontrá-las aqui, porque depois foram muitas, né? Não, eu vou responder aquela da reforma agrária, que eu adorei. Isso, eu vou repetir ela, eu vou repetir a pergunta aqui, só um pouquinho. Eu gostaria que a professora Gabriela aprofundasse, né, essa questão. Só um pouquinho, vou achar a pergunta aqui que passou, né? Dan, enquanto você está procurando, deixa eu só falar que apareceu aqui a escola estadual. Gente, eu falei das escolas municipais. As estaduais, elas têm o EJA, mas como eu não trabalho no estado, eu não tenho conhecimento de todas. Por isso que eu falei município. Só. Beleza. Na verdade, foi a Raquel Santos Santana que fez a pergunta, Gabriela. Você poderia falar um pouco sobre a importância da reforma agrária para o enfrentamento da fome, especialmente agora em tempos de pandemia? E ligando a essa pergunta, aí a segunda pergunta, acho que a professora Cristiane também pode falar um pouquinho. A Nayara Diniz fala assim: muitas crianças, por não terem comida em casa, se alimentavam na escola. Agora, no contexto da pandemia, como andam as políticas relacionadas a isso, como o PNAE, em Uberaba e região? E aí fechamos com essas duas perguntas, porque nós já estamos aí avançando no tempo que a gente se propôs, e depois a gente faz as considerações finais aí para agradecer também a participação de todo mundo. Fique à vontade, Gabriela. Nossa, ainda mais sabendo de onde vem a pergunta, a gente até fica meio sem ar. É minha orientadora de doutorado. Obrigada, viu? Pela participação e pela riquíssima pergunta que eu estava esperando por ela, né? A importância da reforma agrária, né, no contexto de pandemia, né, ela com certeza tem novas particularidades, mas a importância da reforma agrária em qualquer, assim, um contexto como o Brasil, que é um país rico, né, em termos de solo, clima, enfim, né, as terras do Brasil são muito férteis, né, da América Latina. Ou seja, né, a importância da reforma agrária, normalmente, né, ela já se destaca porque ela gera emprego,
né? Porque, em grande medida, nos assentamentos de reforma agrária, né, nas áreas também que foram reconhecidas, muita da agricultura ela é baseada na agricultura familiar, na agricultura camponesa, né? E a agricultura camponesa ela diversifica muito mais, gera muito mais emprego, né? Pra vocês terem uma ideia, a renda, né, a agricultura camponesa possui capacidade de geração de renda por hectare, né? De R$358 por família, né? Ela gasta, na verdade, R$358 é o que se gasta, né, para se produzir por meio da agricultura camponesa naquele território, quando R$677 é o que se gasta por meio do agronegócio, né? Então, além de ser mais barato, ela diversifica em termos de gêneros alimentícios, né? Ela gera mais empregos, ela alimenta a população, né? E ela produz diversidade. No contexto de pandemia, então, né, a gente tem visto, né, grandes movimentos sociais, como, por exemplo, o MST, que tem doado milhões de toneladas de alimentos, né, nesse contexto para as famílias. Então, ou seja, além de ser uma produção muito mais barata, que diversifica, que gera emprego, né, ela também é uma produção muito mais solidária e saudável, né? Então, no contexto de pandemia, também faz com que a gente possa fortalecer o que a gente chama de soberania alimentar de um país, né? Faz com que a gente fique menos dependente de outro país para comer, né? E lembrando que a nossa soberania híbrida, soberania territorial já está muito ameaçada pelos retrocessos que a política de reforma agrária teve no governo Temer e, sobretudo, no governo Bolsonaro, né? E aí, nesse contexto de pandemia, ela teria capacidade de produzir alimentos para uma grande população, que não só mora no campo, mas também nas periferias, né? Não sei se no tempo que eu tenho, né? Além de preservar o meio ambiente também, né? Então, nesse tempo que eu tenho, acho que é isso que eu posso contribuir, né? E qual que é a outra do PNAE? Deixa eu voltar aqui. Muitas crianças, por não terem comida em casa, se alimentavam na escola. Agora, no contexto da pandemia, como andam as políticas relacionadas a isso, como o PNAE em Uberaba e região? O PNAE está sendo implantado, acho que é nesse sentido, né? Como que está funcionando a alimentação das crianças, né? Em relação à disponibilidade, porque nós sabemos que muitas tinham, né, as refeições na escola, né? Como que está essa questão aí, Gabi? Para depois a gente passar para a Cristiane. Você sabe que essa pergunta vem em boa hora, porque esses dias eu estava na fila da Caixa, né? Eu tinha que fazer um procedimento lá, eu tive que pegar a fila, assim como milhares tiveram que pegar para receber o benefício atrasado, irregular e não suficiente, né, do emergencial, e eu estava na fila e uma mãe estava com duas crianças e muito agitada, e as duas crianças falando que queria comer, eu estava até comendo pão de queijo, oferecia assim e tal. Ela falou assim, você acredita que eu fui lá na escola agora dos meninos e me falaram que eu não ia ter direito à cesta não, porque eu não sou cadastrada no Bolsa Família? Eu também não sei porque que eu sou cadastrada no Bolsa Família. Eu cumpro, que eu entendi que ela falou que cumpri todos os critérios. Aí eu fui checar essa informação, né? E aí eu descobri que parece, né, que porque até onde eu saiba, o PNAE, a verba do PNAE, né, da Política Nacional de Alimentação Escolar, ela vem para todos. E essa verba, nesse contexto, diria ser direcionada para todos. Eu não entendi por que foi posto esse critério de que quem pega a cesta só é quem tem Bolsa Família. Aí eu entendi também que essa cesta está sendo integrada pela política de assistência, aí que eu não entendi mais nada, né? Enfim, né, para não me comprometer mais ainda, eu acho que o município de Uberaba está meio desatento com relação a isso. Não sei como que a população está se organizando, eu fiquei muito curiosa com relação a isso, e aí agravado daquela situação que eu falei, que eu estou muito preocupada, porque a gente já não tinha regulamentação dos benefícios eventuais e parece que isso não teve muita brevidade na nossa Câmara, diante do contexto de pandemia, assim, e aí vamos pensar nos profissionais da política de assistência, que eu sei muito bem, que já eram sobrecarregados com o trabalho, estão trabalhando em minoria, eles estão fazendo tudo isso sozinho, sem EPI necessário para todo mundo, suficiente para todo mundo. Então, assim, algumas coisas, assim, eu fico me perguntando, assim, por que estão acontecendo.
Vou passar para a Cristiane. Cristiane, só vou fazer uma ressalva aqui nos comentários. A Luzia não sentiu que a pergunta dela foi contemplada em relação a, para quem não tem os recursos midiáticos, que alternativas, né? A gente chegou a marcar aqui a contribuição da Maria Afonso, mas qual alternativa que vocês estão fazendo, né? Para quem não tem acesso à internet, à televisão, né? Enfim, qual que é a alternativa? E aí essa questão do PNAE, né? Da questão da alimentação das crianças, né? Na escola, como que está funcionando? Em linhas gerais, não precisa aprofundar porque a gente já está um pouco avançada aí. Peraí. Bom, como eu tinha, assim, a gente não tem muita solução para essas pessoas, mas o que a prefeitura está fazendo? Ela está fazendo a entrega do material impresso. E aí, como eu disse para vocês, na escola onde eu trabalho, ela atende vários bairros, por exemplo, Residencial Rio de Janeiro, Isabel do Nascimento, que é do outro lado da cidade. Então, tem um dia da semana que os coordenadores, né, vão lá entregar o material na creche que tem lá no Isabel do Nascimento. Então, entrega o material impresso. Agora, os meninos vão ter que devolver o material. Então, na hora que ele vai lá buscar a apostila de exercício, né, atividades complementares, que é como a gente está chamando, ele devolve a outra e pega esse material. O que a gente está fazendo é isso. Para quem não tem acesso, né, quem não consegue. Até os meninos preferem pegar impresso, gente. Na verdade, até que às vezes quem tem acesso, ele prefere aquele material impresso, né? Então é isso que a gente está fazendo. Agora, e essas famílias, assim, depende muito da escola, como ela está organizando. No caso, como eu disse, dessa família que nem televisão tinha, nem estava sabendo, né, que tinha direito às cestas, foi levada a cesta até eles, né? Mas aí é um caso específico de cada escola, como eles agem, né? Como a coordenação age nessa situação. Mas eu também não sei o que deveria ser feito. A gente tinha que ter um programa de uma internet que fosse popular, assim, que eles tivessem acesso, né? Que fosse como uma água, uma energia, não sei, sabe? Assim, que eles conseguissem ter acesso e facilitar adquirir os aparelhos, né? Porque às vezes tem a internet, mas não tem um aparelho adequado, aí não adianta. Então, deveria ser uma política pública, né? O Estado de Minas tem um aplicativo que o aluno consegue baixar sem ter internet, como eles fizeram no caso do acesso à caixa, né? A caixa no auxílio, que a pessoa não precisava ter crédito, foi feito com o aplicativo do Estado e ele consegue baixar esse aplicativo. Só que esse aplicativo, você tem que usar um link lá, uma senha, eu não sei direito, que só o aluno tem acesso. Então, não está aberto para outros alunos que não são do Estado, né? Então, são medidas, assim, no Estado de São Paulo, eles têm o canal aberto lá, né, que está tendo, que os alunos conseguem ter acesso. A prefeitura está tendo, o canal câmera está passando, né? Então, tá tendo, sim, a gente tem tentativas, né? E é assim, é um processo de aprendizado. A gente vai lá, vai cá e vai tentando adequar. Quanto às cestas, até onde eu estou informada, né? Realmente a escola distribui para quem é do Bolsa Família, né? E as que não têm acesso tem que ligar no CRAS e fazer faz tipo um cadastro, né? Muitas já são cadastradas lá, já tem atendimento pelo CRAS, e aí a prefeitura entrega na casa da pessoa, leva a cesta até na casa da pessoa. Bom, isso é que eu sei de informação, né? Não sei se estão atualizadas, mas era isso que eu sei, que até o momento eu conheço. São assim, vocês vão caracterizando do ponto de vista da política social e da realidade, né? A gente vê que, apesar de estarmos estudando sobre isso, estarmos, né, analisando todas as discussões estaduais, nacionais, em torno da educação remota, que a gente tem que mergulhar muito mais fundo, né, na compreensão não só da legislação que nos subsidia, mas também reconhecer e exigir os direitos, né, não só o direito à educação e todos os direitos sociais que principalmente a Cristiane falou em relação à periferia e a algumas falas, né, que a Gabi colocou do enfrentamento, né, do camponês, nesse caso, né, assentados, que além de toda a problemática social,
tem o preconceito, né, e uma invisibilidade intencional na nossa sociedade, né, ou é invisibilizado ou é criminalizado. Então, acho que foi muito importante a participação de todas aqui para ajudar a gente a colocar a questão desde o início, né? A nossa proposta foi formular as questões, vamos olhar para a educação, para a periferia e para o campo, vamos ampliar os espaços de diálogo. Foi muito importante ter a Cristiane e outros participantes aqui que atuam na educação municipal, né? Pesquisadoras também do serviço social, estudantes de graduação. Assim, eu agradeço imensamente e passo para a Gabriela, para ela fazer as considerações finais, e depois a Cristiane já pode fazer também essas considerações finais para nós irmos nos despedindo aqui. Pode ir, Cris. Bom, gente, gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a nossa realidade. Agradeço muito a Daniele, a Gabriela e a todos, o Carlos. E como chama a que está nos bastidores? Esqueci o nome. Priscila? A Priscila. Muito obrigada, Priscila, também, pelo apoio aí. Gente, agradeço as perguntas, nem sempre a gente consegue responder, porque eu acho que são coisas que nós estamos construindo. Se dependesse de mim, eu tinha comprado vários aparelhos celulares, disponibilizado a internet, porque é uma das formas que a gente pode resolver essa situação, né? Mas, infelizmente, a gente não tem essa condição, né? Eu acho que tinha que ser uma política pública, que a gente deveria lutar por isso, né? O acesso à internet é inadmissível, gente. As pessoas não têm acesso nem à internet hoje em dia. Bom, pelo menos na minha opinião. Mas, assim, é todo um processo que a gente vai construindo e desenvolvendo nas pessoas, né? E que passem a exigir, né, os seus direitos. A gente sabe disso. A Gabriela falou da questão do movimento, né? A gente sabe, eu participei de vários atos, eu conheço o pessoal de perto, assim, de luta, eu admiro muito, eu acho, assim, maravilhoso a gente ter esse processo, a gente aprende muito com eles, com o movimento, porque eles sempre estão presentes, eu estou lá desde 2015 nos atos, eu sei como que é, né? Então, assim, é uma questão de luta mesmo. Agora é o momento da gente, porque está evidente, se as pessoas ainda não percebiam, lógico, ainda tem pessoas que estão alienadas a esse processo, mas se existe, né, essas pessoas que ainda não tiveram acesso, agora muitas estão tendo acesso, assim, eu vejo uma preocupação, né, com a questão da alimentação, né, mas muito assistencialista, porque eu sou do movimento espírita também, então eu vejo que é muito assistencialista, que a gente precisa avançar nisso, né, não é só dar, vamos criar, né, políticas que a gente lute para que isso seja implementado e que todos tenham o direito, porque, na verdade, todos têm o direito, né? Bom, não quero me alongar mais, a gente está no tempo já. Agradecer a todos. Desculpe qualquer coisa aí, gente, e até mais. Bem mineirinha, né, Cristiane? Sem o áudio, Gabi. Agradeço muito a participação, Cris, Carlos, te conhecer, Dani, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que eu só, nesses 3 minutos que me cabem, que me resta, eu acho que eu só tenho a reforçar a questão da solidariedade, né? No sentido de um com o outro, de uns com os outros, né? Estão morrendo 1.200 pessoas por dia. E essas pessoas estão nos campos, estão nas florestas, estão nas periferias, né? Existe gente que acredita em darwinismo social até hoje, né? Mas isso eu acho que é safadeza para desculpar a desumanidade que perpassa, né? Enfim, então que a gente continue resistindo, continue ocupando os espaços, né, que a gente acredita que consegue, que nossa comunicação chegue, né, para todos nesse momento tão desse contexto bárbaro que a gente está vivendo, né? E acho que a palavra mesmo é solidariedade, né? Obrigada, Gabi. Só para finalizar, então, porque eu já até fiz as minhas considerações finais anteriormente, pedir para quem está aqui hoje curtir aqui o canal para a gente conseguir ampliar o espaço, né, dentro das redes sociais aí. E nós vamos nos propor, daqui a algumas semanas, novos debates, aprofundando um pouquinho mais. Hoje foi esse ponto de partida, né?
lançamos o canal com essas professoras maravilhosas, não só profissionais, mas muito engajadas aí no cotidiano, em todos os setores. Então, agradecer mais uma vez a Gabriela Cristiane e ao Carlos com todo o suporte aqui em relação à acessibilidade, que possamos ter outros momentos como esse, tá bom? Um abraço a todos, a gente finaliza com uma última observação. A gente criou um link, um formulário para quem precisa de certificação. Foi compartilhado ao longo da live aqui nos comentários, mas também vai ter aqui na descrição desse vídeo aqui, está lá disponível. Eu vou retirar daqui uma meia hora, tá? Vai ficar disponível para vocês enviarem os dados para a gente encaminhar o certificado. Ô, Dani, e eu tava assim, né? Nossa, será que alguma pessoa, né, com alguma deficiência, com alguma dificuldade de escutar, ou surdo, tá assistindo a nossa live? E a professora Geise comentou, né? Professora intérprete da UFTM. Então, eu já fico muito feliz por essa live poder ter chegado, sabe? Porque eu acho que a gente tem que se preocupar com essas pessoas, né? Porque essas pessoas Sim. também estão à margem, né? Não só da sociedade, mas dos meios de comunicação. Sim, e aí ela vai ficar disponível também, então esperamos, né, que outras pessoas possam acessar e ampliar esse debate e construir um olhar, né, para a sua realidade, buscar construir espaços para melhorar a educação e garantir que a educação chegue de qualidade para todos, tá bom? Um abraço, boa noite a todos. Nós finalizamos aqui.